Em nome de Jesus. E a Rede Livre diz: Amém. Podem sentar. Se acheguem. Estou pertinho de vocês, mas parece que vocês estão tão assustados. Venham cá, tô com saudade. Ai, mãe. Meu Deus. Meu Deus, venham pra cá, venham pra cá. Gente, vamos ver duas emoções da cachola da Riley. Você que não faz ideia o que é Divertidamente. Divertidamente é um filme que fez muito sucesso ano passado, porque foi lançado o segundo filme. E aí a gente fez uma série de mensagens, tá lá na playlist do canal do YouTube da Cidade Viva Altiplano. Lá tem a playlist da Rede Livre e lá você pode ver as últimas pregações, as primeiras que a gente fez. A primeira pregação foi exatamente isso aqui. Deus e as nossas emoções, qual a relação de Deus com nossas emoções. Foi um culto que fui eu e minha noiva que a gente deu o culto, né? A gente falou as emoções numa perspectiva biológica, psicológica e teológica. Então, se você quiser ver essa pregação, tá lá na playlist, tá top, de verdade. E a gente abordou muito sobre, porque ela é psicóloga também, né? Então, ela falou muito sobre as questões das emoções no âmbito psicológico. Eu, como estudo medicina, eu falei um pouco sobre a questão biológica, mas também a gente abarcou tudo que a Bíblia revela sobre a questão revelada teológica. O que as emoções têm a ver com Deus? E aí a gente fez outra pregação sobre raiva, a gente fez outra pregação sobre a ansiedade, a gente fez pregação já sobre a tristeza e já fez sobre a vergonha. E aí eu quis terminar essa série de mensagens porque faltou algumas emoções. Então a gente vai ter nesses próximos 4 cultos o fim dessa série de mensagens abordando as outras emoções que é mais visível ou não foi falada ainda. Então vamos fechar, né, esse ciclo. Hoje vamos falar sobre essas duas queridas, inveja e nojinho. Isso. Abram suas Bíblias no livro de Tiago. Livro de Tiago. Semana passada a gente não teve culto, mas semana retrasada a gente viu uma história que tem inveja. Qual foi a história? Quem estava aqui? A história de José. Quem lembra onde é que tem inveja na história de José? Os irmãos de José. Perfeito. Os irmãos de José sentiam inveja de José e aí fizeram o que não deveriam. Boa, Sophie. Perfeita. Você usou as palavras certas. E a inveja teve ali, primeiramente, né, sua manifestação. E ela veio para destruir um relacionamento, que foi um relacionamento fraternal, um relacionamento familiar, né? E vamos falar um pouco das duas emoções que aparecem na cabeça da Riley. E aí eu queria, primeiramente, falar de uma a uma. A nojinho, ela é uma emoção que ela é apresentada como sendo pelas palavras da alegria. No primeiro filme, a alegria dá um trecho que explica o que é a nojinho assim que a Riley nasce. E aí a nojinho ela é definida pela alegria como aquela que evita que a Riley se envenene física e socialmente. Então a nojinho ela tem esse tom, não só de proteção para a Riley, para ela não se meter em rascadas, mas ela também tem esse tom um pouco ruim, digamos assim, da definição de que ela tenha nojo social para não se envolver em coisa errada, sabe? Mas eu queria apresentar esse vídeo desses trechos, né? Queria relembrar você o que é a nojinho apresentando. Então, solta o vídeo da nojinho aí, só para a galera lembrar o que é que ela fala, mais ou menos, durante o filme. Pode apagar essa luz aqui, se quiser. Pronto, volta aí. Cuspir da janela. Volta. Desde o comecinho. Que não foi. Vamos puxar saco. Aí. De nada. Aí, gente. É brócolis. Eu salvei nossas vidas. De nada. Do que você gostou mais?
cuspir da janela do carro. Do papai cantando é que não foi. Vamos puxar papo. Surtou, é que não é papo o quê? A gente tem que causar. Numa escala de 1 a 10, hoje foi nota 0. Dá pra acelerar? Porque não moramos bem aqui. Já estamos há um século nesse carro. Cansei. Agora é você. Que parada é essa? Quem coloca brócolis na pizza? Não, pera. Já deu. Vamos agir com uma alegria. Boa ideia. Raiva, medo, nojinho. Nós não temos um pingo de alegria. Ai, que medo, as minhas mãos estão tremendo. Vê se segura sua onda. Parabéns. Por que não pensou você em alguma coisa? Já fiz isso, mas você não entenderia se eu dissesse. O quê? Seu cérebro parece uma ervilha. E eu, pra explicar, teria que desenhar. Eu esqueci meu lápis de cor. Que tal mímica? Essa é a Nojinho. Gente, a Nojinho, ela é bem debochada, né? Bastante debochada. Ela é tipo... Ela fica desdenhando da situação, das pessoas, tirando onda em excesso, né? E ela não se interessa muito no que os outros vão pensar, ela só fala. Ela só vai saltando. Ela vai saltando as indiretas / diretas dela do jeito que ela quer. E aí eu queria falar um pouco sobre esse comportamento. Que às vezes na adolescência a gente tem bastante, né? Mas vamos ler a palavra, porque aí eu quero contextualizar. Espera aí, rapidinho. Eu estou falando da Nojinho, depois eu vou ler a palavra, aí vai confundir a cabeça de vocês. Deixa eu só terminar de explicar a Nojinho. Eu escrevi assim: na adolescência nós estamos construindo nossos vínculos sociais mais fortes, certo? A gente começa a construir amizades, os primeiros ciclos de amizades, os primeiros encontros, e aí tem gente que a gente se identifica mais. Tipo, quem gosta de jogar bola, se identifica com a galera que joga bola junto. Quem gosta de, sei lá, de dorama, aí se identifica com a galera que assiste dorama. Quem gosta de anime, aí se identifica com a galera que gosta de anime. E aí a gente vai se identificando, nossos vínculos sociais. Mas aí, às vezes, quase sempre, é raro, mas acontece frequentemente. O nosso grupo, às vezes, nos influenciam para coisas erradas. Como, não fala com esse grupo, porque esse grupo pensa diferente da gente. Não vamos dar muito cabimento para essa galera, porque essa galera não está na moda como a gente está na moda, de gostar do que a gente gosta. Tá ligado? E aí a gente vai meio que separando, ou sendo estimulado a se separar das pessoas pelo gostar de coisas diferentes. Aí a Nojinho, ela é uma personagem que tem mais ou menos essas características. De que, ela é super chique, tem um negócio bem na moda, e quem pensa diferente dela, ela dá um desdém. Ou, isso aqui foi tão... por que a gente não só segue uma linha de raciocínio e só isso? E fica desdenhando quem pensa o contrário, sabe? E aí esse comportamento de nojinho social é algo que a gente deve evitar. Esse nojinho social é quando a gente está sendo parcial nas nossas escolhas. Amizades podem ser bênção de Deus em nossa vida, mas se não tomarmos cuidado, tendemos muitas vezes a nos isolar em uma bolha de orgulho. Essa passagem que eu vou ler para vocês em Tiago, ela desafia a mentalidade de se achar superior e incentiva a amizade com pessoas de diferentes grupos, diferentes classes sociais, diferentes maneiras de pensar, nos obrigando a abrir mão da nossa bolha de orgulho. Vamos abrir em Tiago capítulo 2. Eu vou dar um contexto, óbvio. Tiago, ele tá escrevendo para judeus, cristãos. Na verdade, ele estava escrevendo para toda a igreja. Era uma carta onde ela foi escrita num contexto de bastante perseguição. Quem aqui conhece a história de Estevão? Estevão. Boa, pouquíssima gente. Estevão, ele foi o primeiro mártir da igreja. Ele foi o cara que foi assassinado. A história dele está lá em livro de Atos. Está lá no livro de Atos. Por pregar o evangelho, por pensar e pregar a palavra de Deus, ele foi condenado à morte. Foi apedrejado pelos fariseus.
Atos dos Apóstolos conta a história de Estevão. E mais ou menos, presta bem atenção, mais ou menos nesse período, onde Estevão foi morto na frente das pessoas, por seguir a Cristo, a igreja de Jerusalém ela se dispersou, porque agora os cristãos estavam sendo perseguidos. E aí ela se dispersou para se esconder da perseguição, para não morrer. E aí foi nesse momento em que a igreja se dispersou. Imagina, chega alguém aqui, mata alguém da Rede Livre, e aí vocês da Rede Livre ficam com medo, e aí vão se espalhar para se esconder, aqui nesse auditório. Digamos que só tem aqui para você se esconder. E aí Marcão, no caso eu aqui, né? Tá aqui os caras querendo matar vocês estão escondidos tudo aqui. E aí eu vou escrever uma carta dizendo, gente, calma, vai dar tudo certo. Ninguém vai morrer não. Vai dar tudo certo. E aí eu vou escrever uma carta orientando vocês como vocês devem se comportar. E aí Tiago, ele escreve nesse sentido. Que Tiago era o líder da igreja, que escreve a carta para ser lida em vários lugares onde parte da igreja tinha se escondido. Esse é o contexto, certo? E aí Tiago ele orienta um comportamento de cristãos. Um comportamento para os cristãos. Ele diz como os cristãos devem se relacionar, de fato. E aí tem essa associação com a nojinha. Tiago capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que, na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? E aqui tem uma primeira exortação sobre por que nojinho social é errado. Por que você tem que abrir mão da sua bolha de orgulho. Tiago aqui ele fala que o comportamento correto para os cristãos é que, no versículo 1, não façam diferença entre as pessoas. Não tratem as pessoas diferentes só porque você vê elas externamente diferentes de você. Esse é o ponto. Não haja com preconceitos. Por quê? Porque isso não é um comportamento de quem segue a Cristo. A palavra que ele usa em não façam diferença entre as pessoas, no grego é prosopolepsia, ou prosopolepsia. É uma palavra difícil. Prosopolepsia. Eu vou explicar o que é isso. Prosopolepsia, ou prosopolepsia, significa receber o rosto. Significa que você olhou para o externo. Você olhou só para o que está do lado de fora. Tiago está dizendo isso. Não faça julgamento só do que você está vendo de fora das pessoas. O que você vê de diferente, ou que você vê o que ela fez de diferente, ou fez que desagradou você. Sabe? Você não a conhece. Então não fique julgando ela pelo comportamento dela naquele momento. Talvez ela esteja passando por um momento difícil. Talvez ela esteja passando por uma tristeza. Não faça dissensão entre classe social. Não trate o pobre diferente de como você trata um rico. E aí, a clareza do texto é essa, né? O primeiro exemplo de Tiago é esse. Eu fui para uma parte mais profunda. Mas ele explica que o cristão, ele não se comporta assim. Como é que ele deve se comportar? Olha o versículo 1. Meus irmãos, como crentes
em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Existe um motivo dessa palavra glorioso estar aqui. É para explicar a glória de Jesus. Como a gente vê a glória de Jesus? É através da sua santidade, é através da sua obediência. Ele era um cara obediente a Deus. Ele era um cara que era santo e que você via que ele era separado para Deus fazer alguma coisa. Ele estava seguindo um propósito. Então, os comportamentos de Jesus, ele mostrou em toda a sua vida a sua glória. Quando julgamos os outros, baseados em valores mundanos, deixamos de enxergar a imagem de Deus que há nos outros. Às vezes, a Nojinho, ela só julgava porque era diferente. A Nojinho, ela só julgava porque, claramente, ela não enxergava Jesus nos outros. Ela não enxergava a imagem de Deus nos outros. Quando você, agora eu estou falando para você mesmo. Quando você julga uma pessoa, você não só está não enxergando a imagem de Deus nos outros, como você também não está sendo a imagem de Deus. Você não está entendendo o valor que você tem. Sabe? A palavra de Deus, ela é como uma faca de 2 gumes. E a faca de 2 gumes, ela do mesmo jeito que corta para frente, ela corta para trás. Então ela pode machucar. Ao mesmo tempo que a gente aprende o que não fazer, a gente também é exortado. Sabe? Então, o seu comportamento diz muito do que você pensa e de como está seu relacionamento com Deus. Se a sua personalidade está parecida com a Nojinho, eu tenho uma notícia: você não está agindo como um cristão. Sabe? Se você está sendo muito zoeira, assim, de uma forma que nem está pensando se o outro está se machucando. E eu vou dizer uma coisa: se machuca, velho. Machuca, velho. Ah, mas ela é só... Isso aqui não machuca. Machuca. Você não tem como ter certeza que não machucou. Não tem como não ter certeza. Você não tem uma bola de cristal para saber o que o outro está pensando, a vida do outro. Então, tipo assim, de verdade, seja crente. Haja como quem crê em Jesus de verdade, sabe? Amém? Tiago aqui está dizendo claramente, né? O não praticar a palavra de Deus é deixar de repreender, ou seja, deixar de dizer que está errado o preconceito do irmão que você está vendo tirando onda. Tem que repreender. Tem que dizer: ei, deixa o boy. Ei, deixa a mina, pô. Deixa ela quieta, não tire onda dela não. Entendeu? Ei, dê uma segurada. Deixar de repreender ao preconceito, deixar de repreender a distinção social, deixar de repreender a panelinha com a maldita tampa fechada. A panelinha. Aqui na igreja não pode ter panelinha com tampa, tem que ser sem tampa. Porque a panela é aberta, entra quem quer. Entendeu? Receba os irmãos. Acolha os irmãos. Não pode ter panelinha aqui. Amém? Amém, Redilino? Pelo amor de Deus. Na mesma intensidade desse amém, eu quero nesse comportamento também. No fim das contas, gente, valorize igualmente todas as pessoas. Evite seus favoritismos. Evite esse comportamento da Nojinho, que não agrada a Deus. Não faça acepção de pessoas. Porque, caso contrário, você se torna alguém com atitudes arrogantes. Você se torna alguém com atitudes soberbas. Não discrimine o pobre em reuniões. Seja ela qual que seja. No fim das contas, esse primeiro ponto é para falar que a Nojinho social é orgulho e soberba. Absolute unholy. Ok? Vamos seguir? Agora eu quero mostrar nossa não querida inveja. Vamos ver. E prestem atenção. Uma coisa curiosa da inveja é que ela é pequena.
ela parece inofensiva. Ela é a menor das emoções. Mas existe um motivo que eu vou explicar. Mas vamos soltar o vídeo da inveja? Solta o vídeo da inveja aí, só pra gente lembrar o que é que ela faz, o que é que ela diz aí no filme. Então, vai ter pequenos spoilers. Não podemos começar sem mencionar a cena da mini querida com inveja da Nojinho. Olha o seu cabelo. Me erra, meu bem. E de quando ela se derrete com o cabelo da Valentina. A gente quer um assim. Ela tem até inveja da ansiedade. Também quero plantar um. Senta lá, inveja. E quando a Valentina está comendo e oferece a Riley, a inveja manda essa. Fala não pra Val. Tá, não, tem toda a razão. A gente come o que a Val comer. Inveja. Agora, uma das minhas cenas favoritas da inveja é quando ela sente inveja dela mesmo. Eu queria ter pensado isso. Quer saber? Foi você. Ah, é? Fui eu. Tô com inveja de mim. Valeu por me... Essa é a inveja. Gente, é interessante porque a inveja, ela é, como eu disse, né, a menor das emoções. Mas sabe por quê? O design desse filme é bem inteligente. Ela fez a inveja menor até do que o raiva, porque é bem baixinho o raiva, né? Mas ela é menor porque é para simbolizar a inferioridade que você se sente quando você se compara com o outro. Quando a gente vive de comparações, a gente sente que está faltando algo. A inveja, ela vem disso. No querer o que o outro tem e se sentir inferior por não ter. A inveja parece inofensiva, mas ela não é uma emoção que é para ser vivida com um relacionamento com Deus. Deus repreende a inveja. Tem um provérbio que fala que a inveja, ela é mais perigosa do que a própria raiva. Ela não é, de forma alguma, inofensiva. E aqui no livro de Tiago, como Tiago gosta, né, de ensinar como os cristãos devem ser práticos, ativos na sua fé, ele não diz só na prática, ele não fala só da teoria, ele fala na prática mesmo. Como vocês devem agir? Aí ele também repreende a inveja. Por isso que eu escolhi o livro de Tiago para falar para vocês. Porque a inveja é a raiz de conflitos e maldades. Como assim? Peguei definições sobre a inveja. Além disso, ela nos faz tomar decisões tolas na vida. Já notou que a raiz de muitas confusões vem da inveja? Sempre que há brigas em grupos de amigos ou na escola, geralmente elas são causadas pela competição e ciúmes. Geralmente a gente treta, até quando você é competitivo. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Essa parte é massa. A inveja, quem é competitivo demais, cuidado. A inveja se trage, às vezes, de competitividade, muitas vezes. É tanto que ela aflora ainda mais no filme quando a Riley se envolve muito no hóquei, que é o esporte dela. E não é por acaso. Tudo é muito inteligente nesse roteiro. A inveja, ela está dentro da cabeça da Riley e às vezes faz parte do nosso sentir, porque nossa natureza, ela é pecaminosa. A gente tem um pecado. A presença da inveja no filme e a presença da inveja nas nossas vidas é por conta do pecado. Mas ela não vem de Deus no sentido de que ela dá origem a muitos conflitos. Ela dá origem a muitos exageros. Então não menospreze. A inveja, como a soberba, assim como a nojinha, né? Elas bebem da mesma fonte, da falsa sabedoria do mundo, da falsa sabedoria que não vem de Deus. Veja aí em Tiago, capítulo 3, 17, versículo 17. Vamos ler a Bíblia. Tiago, ele vai falando, é um livro muito bom. É um dos livros mais legais para você entender sobre a origem do mal, sabe? De algumas questões.
Tiago 3, versículo 17. Ele vai falar dos dois tipos de sabedoria. E eu falei que a inveja não bebe da sabedoria de Deus, ela é falsa sabedoria do mundo. A inveja não é legal. A inveja demonstra que ele me ama. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Olha só como age aquele que nega a verdade. Leia comigo, versículo 13. Vê aí, capítulo 3, versículo 13. Quem é sábio? Vai, lê pra mim aí. Olha a Bíblia, olha pra Bíblia. Olha pra Bíblia. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade, que provém da sabedoria. Olha o 14. Contudo, se vocês abrigam no coração o quê? Inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Ei, isso é muito forte. Olha o que a palavra diz sobre a inveja. A palavra diz que quem nega a verdade, quem age negando a verdade, age com inveja amarga e ambição egoísta. Ter inveja não é só ter um interesse egoísta. Elas andam juntas, sabe? Elas são obras da carne. E se você conhece a Bíblia, você conhece um trecho lá em Gálatas. Gálatas 5 mostra as obras da carne. E não é por acaso. Tem lá, no fim, a inveja, vírgula, egoísmo. Elas estão juntas também lá. Assim como elas estão juntas aqui nesse texto. Quem nega a verdade tem inveja amarga e coração e uma ambição egoísta. A vontade de querer ser melhor para si mesmo. Não para exercer o que Deus chama você para exercer. É fruto de uma sabedoria falsa. Falsa sabedoria que vem do mundo. E Tiago fala isso. Tiago, ele é bem direto. Eu gosto demais de Tiago. Tiago era um líder que falava verdades. E que ele não queria que os cristãos, os seus liderados, agissem dessa forma. Como pessoas que não foram alcançadas por Deus, mas não só agir por agir, mas entendendo que devem agir certo se têm a fé em Jesus Cristo. A inveja amarga e a ambição egoísta, elas bebem, e a soberba e o orgulho, elas bebem de uma falsa sabedoria. De uma falsa sabedoria. Por isso que ele fala, tem dois tipos de sabedoria. Quem é competitivo demais, às vezes é porque se torna muito ambicioso para ganhar as coisas. Mas se a ambição lhe levar ao egoísmo, você não vai glorificar a Deus. Entendeu? Se você só pensar em você, ser competitivo por pensar demais em você, você vai começar a agir de forma tola. A inveja faz a gente ser tolo. E aí a gente vai ficar se comparando. A gente vai querer ser sempre o melhor, o melhor, o melhor. Entendeu? E quando esse o melhor é egoísta, aí ele dá muitas outras margens para outras sabedorias falsas, entendeu? Por isso que eu estou insistindo tanto. Leiam a palavra, porque a palavra fala, a palavra ensina, a palavra mostra o que é saudável para a sua vida e o que não é. E a palavra lhe ajuda a ajudar outras pessoas que agem de forma falsa, de forma de beber de uma fonte que não é uma fonte boa. O que é que eu quero dizer com tudo isso? A Bíblia adverte sobre a natureza destrutiva da inveja. Então, a inveja não é legal. Ok? É unholy.
certo? A inveja é a raiz de conflitos e maldades. E às vezes a gente tá tretando muito com a galera da escola por conta da inveja. Ou por conta desse egoísmo nosso. Que o Senhor lhe capacite, escute isso. Que o Senhor lhe capacite a viver sem egoísmo, sem ter inveja, sem ficar olhando muito para o outro e se sentindo inferior, mas que você realmente encontre algo verdadeiramente sábio, como fonte de bebida e alimento para as suas atitudes. Esse algo é a Bíblia, está disponível para você. Viu? Deixa eu só falar um detalhe. Eu vou para o último ponto. Esse livro aqui foi o livro da escola bíblica que eu usei para preparar essa pregação, né? A vida como ela deveria ser. Isso aqui é um livro que a gente fez, o pastor Tiago Dutra preparou esse estudo para nos ensinar muito sobre o que é a vida prática, o como ela deveria realmente ser na prática. Esse aqui é um livro de Tiago, onde Tiago fez um estudo sobre ele e que abençoou muito e foi muito usado como base para essa pregação, tá? Mas, de verdade, gente, que a gente lembre que a inveja não vem de Deus e é a raiz de muitos conflitos. E que a gente entenda também que o nojinho social é orgulho e soberba e que também não vem de Deus. Mas aí, vamos para a solução, né? O terceiro ponto da pregação é que existe um caminho para a verdadeira sabedoria. E aqui, como a gente fala divertidamente, existe uma sabedoria a viver emocionalmente. Existe a sabedoria emocional verdadeira. E como você lida com essas emoções de forma sincera, curadora para a sua alma? Vamos ler. Tiago 3, 17 e 18. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Eu acho interessante porque o caminho que leva à sabedoria verdadeira, ele é o mesmo caminho que serviu de exemplo humanamente falando. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdadeira sabedoria você encontra nele. E não só nas palavras dele, mas no comportamento dele. A verdadeira sabedoria, Tiago diz, antes de tudo é pura. Então vem do Senhor Jesus. E essa sabedoria que vem de Jesus, ela tem muito a nos ensinar como lidar com as emoções que podem nos destruir. Como o nojinho social e a inveja. Jesus, ele diz, o livro de Tiago diz, a palavra de Deus diz, no versículo 17, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica. Isso é a consequência de você agir no caminho verdadeiro de sabedoria. Você transborda paz. É paz. Volta só mais um pouquinho, versículo 13. Tiago, ele questiona você. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem realmente é sábio e entende os caminhos que deve seguir, ele continua, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Jesus era humilde. E eu posso mostrar que não só humilde, ele era manso. Ele era obediente. Ah, mas Jesus é Deus.
Como é que Deus pode ser humilde sendo Deus? Se tu abrir em Apocalipse, capítulo 3, quando está escrevendo para as 7 igrejas, e aí a última igreja é a pior que tem, que é a de Laodiceia, e fala que todo mundo lá é morno e tal. Acho que todo mundo já meio que ouviu falar dessa passagem. No fim dela, no fim da carta, Jesus ele se mostra da seguinte forma: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele. Jesus ele tem poder para destruir qualquer coisa que ele quiser. E uma porta trancada não vai limitar o poder dele. Por que tu acha que Jesus fala, eis que estou à porta e bato? Tu acha que ele está no frio do lado de fora, assim, inocentemente, esperando com que você abra para acolher? Ah, Jesus, vem cá. Realmente, você depende de mim, Jesus. Senão você morre de frio do lado de fora. Jesus está mostrando a sua humildade. Até no seu altíssimo poder. Se o rei se fez servo, se Deus se fez criatura, por que tu insiste em querer ser superior às pessoas? Jesus está querendo te dizer onde você encontra a verdadeira sabedoria e onde você lida bem com suas emoções. Humilde, manso. Amém? Mediante obras praticadas com humildade. Versículo 13 diz isso. E aí volta para o 17. Então esse é o passo a passo para ser maduro emocionalmente. Estou falando aqui de maturidade emocional. Pouquíssima gente fala disso. Adolescentes, futuros adultos, meus amados, amadurecemos em estatura, a gente amadurece em conhecimento, mas também amadurece em emoções. E o que eu quero mostrar aqui é esse passo a passo que Jesus dá, que a palavra de Deus dá, para vocês amadurecerem emocionalmente, certo? Primeiro passo, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, versículo 17. Depois, pacífica. Isso é a vontade de Deus, gente. Isso é a pergunta que eu mais recebo em aconselhamento. Marcão, como é que eu discerno o que é a vontade de Deus? Olha para cá, tá aí. Você vai descobrir agora. A sabedoria que vem do alto, ela é antes pura, depois pacífica. A pureza, ela tem que estar aqui, ó, nos seus pensamentos. A pureza, ela tem que estar aqui também, ó, nas suas ações. Você tem agido de forma pura? Se você não tem agido de forma pura, você não está seguindo a vontade de Deus na sua vida. Agora, se você tem lutado contra os seus pecados, tem confessado com seus líderes, com pessoas que você confia, você está começando a caminhar através da vontade de Deus. Você está querendo vencer. O que antes te tornava muito impuro, agora está te tornando puro, porque, eu vou te dizer uma coisa, não é obedecer a Deus que torna você puro. É amar a Deus, obedecer seus mandamentos, ela é uma consequência da fé que você tem. Lembra que Tiago ensina muito pela prática? Beleza, mostre sua fé sem obras, que aí eu te mostrarei minha fé pelas obras. Ele quer que você haja a partir daquilo que você crê. E não haja para você se tornar puro, tá ligado? É pelas obras. Deus, ele te salva através da graça para as obras. Amém? Então perceba aqui, ó, pureza. Primeiro, antes de tudo, pureza. Pureza nos pensamentos e nas ações. Seja puro no pensamento, seja puro nas suas ações. Segundo, pacífica. Viver em paz com os outros. Tomar decisões que perseverem a paz interior é um reflexo de quem teme a Deus. Não é para você decidir na hora que você está com raiva. Não decida na hora da ira.
Vou repetir a frase. Viver em paz com os outros e tomar decisões que preservem a paz interior é um reflexo de quem teme a Deus. Viver em paz com os outros e tomar decisões que preservem a sua própria paz. Por isso que ela é pacífica. Próxima palavra, no 17, é amável. Pura, depois pacífica e depois amável. Ser gentil, generoso, solícito, quando Jesus era, quando estava indo aos perdidos. Jesus ele se assentava nas rodas com os pecadores e a galera ficava escandalizada. Tipo, caramba, por que ele está sentando com uma prostituta? Por que ele está sentando com os mendigos? Por que ele está sentando com aquele cara que está fedendo tanto? Por que ele está sentando com um aleijado? Ninguém fala com um aleijado. A galera se escandalizava. Seja amável, seja sincero, seja solícito para servir. Se mostre disposto a querer servir ao Rei dos Reis. Próximo, depois de amável, é compreensiva. A sabedoria que vem do alto, ela é compreensiva. E o que é ser compreensivo? É saber entender o outro. É quando você vê um conflito acontecendo na sua frente, entre grupos de amigos, ou grupos de um conhecido para um outro conhecido, uma amiga com um conhecido. Você querer entender as duas histórias. E não só escutar uma versão e julgar. Seja compreensivo. Escute um lado, depois o outro, e queira compreender. Entendeu? Sabedoria do alto. É muito doido, velho, viver a loucura do Evangelho. Você se torna diferente do mundo que só quer julgar, que só quer ser anojinho, que só quer... Tá ligado? Seja compreensivo. Procure entender os dois lados. Toda história tem 3 histórias. Tem o lado A, o lado B e a verdade. Não está nem no A nem no B. Seja compreensivo, gente. Ouça os dois lados de uma história. Depois de compreensiva é o quê? Cheia de... Mais alto, que eu não estou ouvindo vocês. Cheia de... E de... Bons frutos. Boa. Cheia de misericórdia e bons frutos. A sabedoria que vem do alto, ela faz a gente usar nossos talentos para o Senhor. Cheia de misericórdia, com amor ao próximo. Cheia de bons frutos, usando seus talentos para a glória de Deus. Não enterre seus talentos. Quem pegou, pegou. A parábola aí. Não enterre seus talentos, não queira esconder, não queira deixar de servir, sabe? Sirva, entregue seus talentos a Deus, entregue diante de Deus. Porque a sabedoria que vem do alto faz você ser assim, cheio de misericórdia, vontade de querer ajudar os pecadores que eu nem conheço, que talvez faça mal para mim no futuro, mas é cheia de misericórdia, porque essa misericórdia de Deus me alcançou. E ela faz eu querer alcançar o próximo assim como ele me alcançou. Amém? Faz eu querer dar bons frutos. E finalizando, a banda pode vir, porque eu estou vendo que vocês já estão querendo dormir. As últimas 2 palavras desse versículo 17 são muito legais, porque ela nos ensina que a sabedoria que vem do alto, escute isso, escute. Estamos aprendendo sobre sabedoria e maturidade emocional, tá? Não perde a linha. Se ajeite na cadeira aí, que vocês estão quase deitando, vai. Se ajeita. Eu dou espaço para vocês se ajeitarem, vai. Se ajeita aí, querido. Se ajeita, mano. Tu não vai tropeçar, tu não vai ficar em pé agora. Calma. Pronto. Se ajeitou? Show. Escuta isso. As últimas 2 palavras que Tiago está instruindo a gente é para lidar com situações difíceis. Se você tem uma caneta, pode anotar na sua Bíblia aí. Mas as últimas instruções é para lidar com situações difíceis.
Porque situações difíceis acontecem na nossa vida. Beleza, Marcão, eu entendi. É bem tranquilo a gente entender, meio que o óbvio, né? Pureza, paz, amor, compreensão, fazer as coisas cheias de misericórdia e bons frutos, servir. Beleza. Mas aí os 2 últimos frutos é para situações difíceis. Seja imparcial. E eu volto para o início da pregação. Quando você julga, você é parcial. Quando você critica só porque escutou uma história só, olhou para aquela situação que estava pesada, que estava difícil, e aí você começa a criticar, você está sendo parcial. Você nem quis ouvir, você não quis saber, só criticou. Só apontou o dedo e falou mal. A sabedoria que vem do alto nos leva a ser imparciais, ou seja, não lance juízos tolos sobre os outros. Antes, você deve fazer 3 coisinhas. O-O-D. O-O-D. Ouvir, orar e, deixa eu ver, dialogar. O que você deve fazer na situação difícil é isso. Você deve ouvir, você deve orar e você deve dialogar. Em situações difíceis, ser imparcial é isso. Ouvir, orar e dialogar. Pegaram? Ouvir, orar e dialogar. E por último, sincera. Sabedoria. Maturidade emocional, galera. É você ter pensamentos e ações puras, viver em paz consigo mesmo e com os outros, amar, ser gentil e generoso, entender os 2 lados da história, ser compreensivo, entregar os seus talentos ao Senhor e não enterrá-los, ouvir, orar e dialogar para ser imparcial. E por fim, devemos amar a todos com sinceridade. É isso que Jesus nos chama. A obediência, ela gera bênção. Amar os outros, amar um assassino, amar um adúltero, não é fácil. Por isso que eu estou dizendo que é em situações difíceis. Torna-se difícil quando você tem que amar um inimigo. Mas amar é um sinal de obedecer. É uma obediência. Jesus amou as pessoas, sabendo que eles iam pregar ele numa cruz. Jesus amou porque ele obedeceu. E ser sincero é amar, mesmo sendo difícil. É dizer a verdade, mesmo quando você quer mentir. Ser sincero é muito mais do que só falar verdades. É não querer machucar para obedecer a Deus. Amém? Fica de pé do teu lugar. Tiago, nesse livro, ele nos ensina que a verdadeira sabedoria bíblica, ela manifesta-se em virtudes que favorecem a paz, em vez da divisão entre as pessoas. Para termos saúde emocional, fecha teus olhos, esquece quem está do teu lado e escuta isso. Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Fecha teu olho, rapidinho. Pode apagar a luz daqui da frente. Fecha teus olhos. Se concentra. Para a gente ter um emocional saudável diante de Deus, a gente deve caminhar evitando essas 2 personagens. Essas 2 personalidades se manifestando na gente. Inveja e nojinho.
caminho que Deus quer para você é o da verdadeira sabedoria. É nela que nos encontramos com a sua maravilhosa vontade que está revelada. Obedeça os mandamentos por amor a Deus e em gratidão a tudo que Ele fez por nós. Contudo, aqueles que julgam os outros com parcialidade e sem misericórdia é porque não conhecem a Cristo. E assim serão julgados pelo Senhor. Se você antes julgava com parcialidade as situações, as pessoas, sem misericórdia, a verdade é que você será julgado pelo Senhor da mesma forma. Sem misericórdia e com parcialidade. Então, de verdade, meu irmão, de verdade, minha irmã, eu prego essa palavra não é para lhe dar tristeza. Eu prego essa palavra porque eu creio que o Senhor quer ordenar de volta as suas emoções. Aquilo que estava desordenado, Ele quer que você ordene, que você olhe que existe uma cruz nessa direção. A cruz de Cristo, ela é capaz de ordenar os nossos preconceitos, as nossas faltas, carências, nossas amizades, nossos sentimentos. E a sabedoria que vem do alto, ela lhe purifica. Ela é capaz de lhe purificar. Jesus diz: eis que estou à porta e bato para aqueles que estavam afastados de mim. Abram a porta, eu entrarei e cearei com você. Então você hoje tem uma oportunidade. Tem a oportunidade de deixar Jesus entrar na sua vida, para que dessa pureza que vem antes de tudo, é um ato dele, ele faça você ordenar suas emoções e provar da sua vontade. Ele é amável, ele é generoso, é sincero, e lhe trará paz. Ele é tudo o que Tiago falou. Faça sua oração ao Senhor. Diga: Deus, eu quero essa paz. Eu quero a tua vontade prevalecendo a minha. Não quero sentir inveja amarga. Não quero sentir ambição egoísta. Quero entregar meus talentos a ti. Eu quero que o Senhor me use. Eu quero que o Senhor me corrija. Eu quero estar contigo todos os dias. Por fim, Jesus, ele, quando se faz presente na vida da gente, ele finaliza dizendo: o fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Lhes dou a paz. Que as nossas emoções sejam dele, Rede Livre. Vamos louvar o Senhor. Tá dentro de mim, de bom, mas um desejo eu tenho.
de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém, Senhor. Senhor Jesus, derrama tua humildade. Derrama tua humildade, tua mansidão, teu amor, teu coração em nós, Jesus. Essa é a nossa oração mais sincera, Deus, é termos um coração parecido com o teu. Isso é possível tendo um relacionamento contigo e entendendo o que tu queres para nós, Senhor. Então, se está difícil agora mexer com essas emoções, esses vícios, a gente lhe ajuda como igreja, porque sabemos que é o Espírito Santo que transforma a gente de dentro para fora. Se você hoje tem vontade de confessar algo, confesse na conexão. Se você tem vontade de só confessar para o seu líder, confesse para o seu líder. Mas não deixe esses sentimentos de falsa sabedoria escondidos. Jesus está só esperando você abrir essa porta, confessar esses pecados, se libertar disso. Ele quer reordenar seu coração. E Ele vai reordenar em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo
e a união e as consolações do Espírito Santo estejam com a gente hoje, sempre, redimindo tudo, incluindo nossas emoções. Em nome de Jesus, e a Rede Livre diz: amém. Aplauda o nome de Deus. E é isso, gente. Estão convidados a participar das nossas conexões. Você que nos assistiu de casa, obrigado pela sua companhia. Deus abençoe você, sua família. Ele use para a glória de Deus. Cheiro. Vem pra cá pra Rede Livre. É nóis. Valeu, Cidade Viva. Tchau. Vamos para as conexões. Quem não tiver, vem pra cá.